Olá alunas, olá alunos, bem-vindo à nossa aula, de Durkheim. Hoje a gente vai introduzir, pensar em alguns temas aí importantes para ele, e num desses temas, para mostrar para vocês aqui, de novo a fotinha do Durkheim, ele nasceu em 1858, e ele morreu em 1917. Então percebam, ele viveu bem nesse momento, da transição aí, do século aí 20, do século XIX para o século 20, E ele, assim como o Comte também, que ele bebeu muito do Comte, que a gente viu nas últimas aulas, ele sim é o que a gente chama de fundador de sociologia, o pai da sociologia, Por quê? Porque apesar do Comte ter pensado no nome sociologia, ele ainda estava muito ligado àquela ideia evolucionista, E aí o Durkheim, ele vai trazer realmente essa ideia, ele vai colocar a ideia que a gente, começar a colocar nessa ideia que a gente tem de sociologia mais atual. O Durkheim, ele vai criticar realmente a biologia, ele vai criticar a psicologia, a filosofia, ele vai tentar fundar um método novo para se fazer sociologia. Então ele está entendendo que, ele já percebeu, lá que o Comte falou, olha, a gente precisa de uma ciência nova, de uma física social para estudar a sociedade, a gente precisa de uma sociologia. O Durkheim fala que, olha, eu acho que a gente pode melhorar essa ideia do Comte aí. Acho que a gente pode fazer de uma forma diferente, Então, ele esquece um pouco essa ideia de sociedade, dessa questão da evolução, de sociedades inferiores ou superiores, mas ele tenta pensar de uma outra maneira. Então, a gente vai ver a partir de agora como os sociólogos categorizam a sociedade, ou seja, como que eles olham para a sociedade e nos diz o que a gente tem que ver, O Durkheim vai estar muito preocupado nessa questão do que é coletivo, de esquecer um pouco o que é individual, pensar como a coletividade molda nosso comportamento, a nossa vida, E aí, é por isso que eu já trago para vocês a ideia dele, Essa é uma frase clássica do Durkheim, Ele via a sociedade como um corpo. Eu falei um pouquinho disso, quero retomar isso, Ou seja, ele percebia que a gente tinha instituições sociais, escola, o próprio Estado, a família para ele é uma instituição social, ele chama de instituição social. E essas instituições fazem parte de um corpo. E essas instituições têm os papéis pré-definidos. O papel da família, o papel do Estado, o papel da escola, o papel de uma prisão. Tem papéis pré-definidos. E as pessoas têm que entender esse papel na sociedade. Tem que entender para que serve a família. Tem que entender para que serve o Estado. Tem que entender para que serve uma escola. E tem que ter um consenso das pessoas. Tem que ter esse consenso. Mas, porque tendo esse consenso, todo mundo percebendo como é esse consenso, a gente tem o que ele chama de coesão social. Olha a palavrinha lá do Comte, Ele também está preocupado, assim como o Comte, de fazer com que a sociedade francesa, porque o Durkheim é francês, fazer com que a sociedade francesa ela tenha uma coesão social, Ela, pós-revolução, a Revolução Burguesa e a Revolução Francesa, pós a Revolução Francesa, a sociedade francesa ficou muito tumultuada, E ele estava preocupado com que essa sociedade ela ficasse mais tranquila, ela ficasse menos caótica. Ele, na verdade, usa uma outra palavra, acho que eu já vou introduzindo para vocês percebendo, mas ele fala que a sociedade deixe de ser anômica e volte para estados normais. Olha só, percebam, o Durkheim ele está criticando a biologia. Ele fala, não tem como a gente usar a biologia e falar de evolução, não é muito tempo por aí não. Ele critica também a psicologia, ele fala que não tem que tratar do indivíduo, tem que tratar daquilo que é coletivo, Ele critica a filosofia, o método da filosofia, mas ele está tentando fundar a sociologia, entendeu? Que a sociologia seja aceita enquanto ciência. Então ele ainda bebe um pouco dessas ideias dessas ciências naturais, da biologia, por exemplo, a ideia do corpo. É muito rápida essa associação que a gente pode fazer, Então, ele vê a instituição, a sociedade com partes do corpo,
cada parte tem um papel definido e existe o que eles chamam de coesão social, né? Ou seja, o que é coesão social? Então a gente tem que entrar num consenso, todos entrando no consenso, todo mundo falando, olha, é assim que funciona. Nós achamos, né, a família serve para isso, pronto. Todo mundo chegou num consenso. Chegando nesse consenso, a gente vai ter uma coesão social, vamos estar todos unidos, né? Mas essa coesão social, ele percebe que diferentes sociedades se dão de forma diferente. Deu para entender? Acho que está um pouco confuso ainda, mas a gente vai tentando deixar mais claro. Tem um sentimento que ele chamou de solidariedade, né, que faz com que essa coesão social funcione. Tá? Então a gente tem que entender para que serve, por exemplo, a sociedade, chegar num consenso, qual é a função da sociedade, a função da escola, a função do Estado. Né? Chegando nesse consenso, a gente vai ter um momento de calmaria, né? Um momento que ele chamou de coesão social, um momento que dá liga para a gente. Né? Mas essa liga, ele chamou de solidariedade. Né? Então a gente pode chegar pela coesão social, né, a partir de um consenso, chegar nessa coesão, mas de diferentes formas, né? Que é o que ele chama de solidariedade, que é o que a gente vai ver hoje, tá? Antes, eu preciso que vocês entendam que o Durkheim, ele está procurando a todo instante, a materialidade das ideias coletivas. Isso aqui é super importante, gente. Ele está buscando olhar a sociedade a partir daquilo que é material. Então, ele não vai só entrevistar uma pessoa se ele não puder gravar. Ele prefere ter algo material, ele prefere ter leis, ele prefere ter um código penal, por exemplo. Se ele fosse estudar o Cefet, os alunos do Cefet, ele não ia perguntar o que os alunos do Cefet acham. Por exemplo, sobre a vestimenta do Cefet. Qual é a roupa que os alunos do Cefet usam? Ele não vai perguntar. Ele vai na lei do Cefet, ele vai no regimento do Cefet, né, e vai ver qual é o regimento para essas roupas. Tá? Esse é o Durkheim. Então, ele vai tentar ver a sociedade pelo aquilo que é material, pelo que a gente pode tocar, que a gente pode pegar, a gente pode grifar, a gente pode... Tá? Hoje a gente não faz sociologia muito bem assim, mas o Durkheim está tentando legitimar uma sociologia. Então, olhem só. Para o Durkheim, tem dois tipos de sociedade. Né? Tem dois tipos de sociedade que tem uma coesão social, que faz com que as pessoas fiquem unidas. Porque ele pensava assim, o que faz as pessoas estarem unidas? O que faz as pessoas combinarem de chegar ou estar em algum lugar em determinado momento é elas estarem lá. Como é que a gente faz com que toda essa loucura das pessoas com que as pessoas estejam unidas, né? Tenham um consenso, né? Como que faz as pessoas terem esse consenso? A partir de dois tipos, né? Que ele chama de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, tá? Vamos com calma sobre isso. Então, ele diz que a mecânica, solidariedade mecânica, era antes da época industrial. Antes da época industrial, tinha uma forma que unia as pessoas pelas crenças, por valores coletivos, o sentimento de nós, né? Então, olha em cima, ó, eram sociedades mais simples, mais homogêneas. Olha aí, ó, a palavra da química, né? Homogêneo, né? Da biologia, mais simples. Né? Ele não está falando de melhor ou pior, né? Mais evoluído ou menos evoluído, mas ele fala de mais simples, por exemplo, né? Eram sociedades em que tinha uma integração que ela estava equilibrada, né? Vamos pensar na sociedade feudal, por exemplo, que é um dos grandes exemplos do Durkheim. O filho do padeiro ia ser padeiro. Não tem saída, gente. Se não tiver um padeiro naquela vila, aquela pequena vila, né? Aquela pequena comunidade, não ia ter mais pão. O filho do sapateiro tinha que ser sapateiro. Porque se ele sumisse dali, não ia ter mais sapato. Tá? Então ele não pode trocar de profissão, por exemplo. Né? Então por isso, ó, nessa terceira frase aqui, ó, poucas diferenças entre os indivíduos, tá errado ali, independente da escolha, né? Poucas diferenças entre os indivíduos, independente da escolha, tá? Mas tudo bem, deu para entender, né? Quer dizer, que os indivíduos tinham poucas diferenças entre si. Era mais ou menos todo mundo parecido. O cara fazia sapato, o cara fazia pão, mas todo mundo mais ou menos usava as mesmas roupas, tinham mais ou menos as mesmas ideias, não tinha muito entrave nessas ideias, né? Então a coesão social se dava por esses valores coletivos, por essas crenças, né? Por uma moralidade que todo mundo compartilhava. Pensa na época feudal, né? Então, vamos pensar. Era uma pequena vila feudal, né?
Então, o sentido de nós é mais forte do que o sentido de eu. Então, é muito mais coletivo, é uma sociedade coletiva. E o Durkheim começou a perceber que, na modernidade, esse sentimento de coletividade começou a acabar. Veja, o Durkheim não está falando que evoluiu, melhorou, pior ou melhor. Ele falou que acabou esse sentimento de coletividade. Tá? O crime é um ato contra a sociedade. Essa é uma ideia super legal do Durkheim, porque ele está querendo dizer que quando alguém comete um crime, sei lá, eu roubei um pão, eu não estou roubando o pão do padeiro. Eu estou roubando o pão de toda uma sociedade. Então deu para entender isso? A solidariedade mecânica, quer dizer, o que une, o que dá liga para essas pessoas antes da modernidade, vamos pensar no feudalismo, por exemplo, nos sistemas feudais, é que tem uma coisa coletiva, uma liga coletiva, né? Uma coisa que une todo mundo coletivamente, tá? E ele também está querendo dizer que na modernidade isso mudou. Né? Então por isso, não sei se vocês assistiram àquele filme do Quasimodo, né? Tem uma cena, né, que eles jogam... É bem comum, né? Você coloca na época feudal, quando você tinha que culpar uma pessoa por um crime, né? Você colocava ela tipo num negócio de madeira, que ela ficava assim, e as pessoas ficavam jogando alface, tomate, ovo. Já viram isso? Né? Então quer dizer o quê? Um criminoso, ele fazia um mal para toda uma sociedade, para toda aquela comunidade, tá? É assim que dava liga antes. Né? Então as pessoas eram muito parecidas, né? Poucas individualidades, poucas diferenças, né? Mas eram sociedades mais simples, mais homogêneas, onde cada um tinha uma funçãozinha bem específica. Tá? O que mudou então com a modernidade? Ele chama que a gente tem uma outra forma de estar conectado, de nos unir, que é o que ele chama de solidariedade orgânica. Isso quer dizer o quê? Que o trabalho se especificou. O trabalho ficou super especializado. Ali a segunda parte, né? Trabalho super especializado. Então a gente tem uma nova forma de organizar a sociedade. Né? A partir do aumento populacional, que teve um boom, né, no aumento populacional, as pessoas indo para a cidade, a Revolução Industrial fez com que as mercadorias circulassem mais longe, fossem mais rápidas, foram feitas mais rápidas. Automóveis, meios de comunicação, né? Isso fez com que a gente tivesse mais postos de trabalho. Então eu não estou só na minha pequena comunidade e faço o pão para minha pequena comunidade. Agora eu estou numa fábrica e eu faço um pão cada vez mais específico e posso mandar ele para o outro lado do mundo se eu quiser. Então o trabalho se super especializou e ele super foi dividido. Vocês estão no Cefet fazendo isso, né? Vocês estão tentando ter um diploma, né? Curso técnico, para um trabalho cada vez mais especializado, né? Ah, não, mas eu não quero curso técnico, eu quero faculdade, quero fazer uma pós-graduação, entendeu? Eu vou fazer um curso técnico, mas vou fazer outra coisa, né? Então, a gente percebe que tem uma segmentação da sociedade em diferentes esferas. Então, a sociedade já ficou mais complexa, de acordo com o Durkheim, tá? Novas instituições surgiram, como, por exemplo, o Estado, a escola e prisões, que antes isso não existia, uma coisa nova, né? A gente, a prisão aí é recente, a escola é algo super recente, né? O Estado também, a gente está pensando, é recente, né? Pensando na história da humanidade, né? De você votar por uma pessoa, né? Ser republicano, né? É recente, né? E a coesão social não é dada mais pelas crenças, pelo que o coletivo acredita, né? Mas é dada por leis e códigos jurídicos. Então, se eu cometer um crime, não vai ser um crime contra toda a sociedade. E não é toda a sociedade que vai poder me punir. Quem vai me punir é o Estado, eu vou ter que arcar com as consequências, pagar, né, indenizar aquela pessoa que eu cometi o crime contra ela. Tá? Então olha só como o Durkheim pensa, já pensou um pouco mais diferente do que o Comte, né? Ele ainda traz essas ideias da biologia, a sociedade como um corpo, né? Homogêneo, simples, né? Essa segmentação da sociedade em diferentes esferas, mas ele já começa a pensar a partir do trabalho. É o trabalho que nos torna diferente. Nós somos diferentes porque nós ocupamos funções dentro da sociedade de postos de trabalho diferentes. Olha essa ideia do Durkheim, que legal. Tá? Não precisa entender muito. Solidariedade orgânica, mecânica, não sei o que. Tentem mais pegar essa ideia do Durkheim. Tá? Então antes o crime era feito contra todo mundo. Hoje é o crime feito contra aquela pessoa. Né? Por isso que ele vai estudar, lembra que eu falei lá no comecinho, o Durkheim está preocupado com a materialização
Como que eu vou entender uma sociedade? Ele vai super estudar o direito. Porque o direito é a materialização da sociedade. Olha só, né? Então, o que nos deixa coeso, né, o que faz com que a gente seja uma sociedade unida, né, mais ou menos unida, é porque a gente tem um código de leis em comum. Ele está pensando na sociedade francesa do começo do século. Né? Lógico que não está pensando no Brasil, nesse momento que a gente está vivendo, por exemplo. Mas a gente vai usar o Durkheim para pensar um pouquinho o Brasil mais para frente. Tá? Por enquanto, quero que vocês entendam isso. Então, ele está estudando o direito, porque o direito materializa o que a sociedade quer. O Durkheim é o primeiro, né, na sociologia, mas espero que vocês estejam entendendo esse caminho que a gente está indo. Tá bom? Obrigado e até a próxima.